A paz do Senhor, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu sou Carla Santos e este é o canal que te inspira a amar a palavra de Deus. Mais um devocional diário acontecendo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre obediência. O tema é a obediência perfeita em Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre obediência perfeita. Que tipo de obediência Deus espera de mim e de você? Será que nós estamos obedecendo a Deus da maneira certa? Será que estamos colhendo fruto de uma vida de obediência perfeita? Ou será que tem algumas coisas na nossa vida retidas simplesmente porque estamos obedecendo a Deus de maneira errada? Sobre isso que a gente vai falar. Mas antes da gente fazer a nossa leitura diária aqui, para a gente começar a fazer o nosso devocional juntas, eu já peço para vocês, puder, compartilha com mais pessoas aí esse vídeo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar para falar com alguém através desse devocional de hoje. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Versículo de número 22, é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu esse texto. Bora ler? Vamos ler o texto e diz assim: Porém, Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Queridas e queridos, esse texto é um texto muito conhecido e foi o texto que definiu, esse capítulo definiu a história do rei Saul. Nesse versículo em específico, o profeta Samuel ele estava repreendendo Saul e advertindo Saul sobre o tipo de comportamento que Deus espera de nós diante de uma ordem. Que tipo de obediência Deus espera de nós diante da sua ordem, do seu pedido. Samuel vai deixar bem claro para Saul que Deus, ele requer uma obediência perfeita. Ele requer uma obediência total. E aí ele diz: Samuel, e Samuel, a sua ordem. Samuel deixa claro para Saul quais são as prioridades de Deus quando ele determina algo, quando ele fala algo. E ele diz para Saul: Saul, para Deus, a obediência vale mais do que o sacrifício. Para Deus, o ouvir é melhor do que a gordura do animal, a gordura do carneiro. E quando eu estava meditando sobre esse texto, me chamou a atenção sobre essas duas palavras, sobre o obedecer e sobre o ouvir. Quantas das vezes a gente usa como sinônimos, Fulano não me ouviu, para dizer que fulano não nos obedeceu. E aí eu pensei, por que o Senhor ele colocou o obedecer e o ouvir lado a lado? Não como sinônimo, que essas palavras, elas podem nos ensinar, e aqui está a nossa reflexão. Obedecer é a atitude de agir imediatamente quando se ouve. Já ouvir é a atitude de escutar com atenção, mas dentro do coração está predisposto a obedecer. Como assim, Carla? Eu estou dizendo para você que a obediência, ela não começa quando você age. Eu estou dizendo que a obediência, ela começa quando você ouve. Tem gente que até dá ouvido para o que Deus está falando, mas enquanto Deus está falando, dentro do coração Deus está dizendo: eu não vou fazer isso. Eu não quero. Não é para mim. Você está ouvindo o Senhor de um lado, mas o seu coração já está dizendo não para aquilo que você está ouvindo. A nossa obediência, ela inicia quando a gente ouve a voz de Deus e dentro do nosso coração já está dizendo: sim, Senhor. Quando dentro do nosso coração o sinal já é de positivo para a ordem de Deus. Tem gente que ouve, mas dentro do coração já está negando aquilo que está ouvindo.
Não basta eu ouvir se eu já estou no meu coração com a intenção de não obedecer. E também não basta eu ouvir e obedecer se eu obedeço de maneira incompleta. Saul recebeu uma ordem de Deus, mas Saul obedeceu aquela ordem incompletamente. Ele obedeceu a ordem do Senhor, ele ouviu a ordem do Senhor, ele estava disposto a obedecer a ordem do Senhor, mas quando ele se levantou para agir, ele não agiu de maneira completa, ele agiu da maneira dele, ele preservou aquilo que o Senhor falou, extermina. Deus é Deus de detalhes. Quando o Senhor dá uma ordem, ele deseja ser obedecido em cada detalhe, não é só na parte que você quer, não é só na parte que você deseja, não é só até o percurso que você deseja, não é só até o período que você deseja. Quando Deus libera uma ordem, ele deseja ser ouvido, ele deseja que o seu coração já esteja disposto a obedecer e ele deseja que você haja imediatamente por completo. Ouvir é ação passiva de escutar com atenção. Obedecer é ação ativa de executar aquilo que se ouviu. Uma coisa está ligada à outra. Eu não posso ouvir se eu não estou disposta a obedecer. E eu não posso ouvir e obedecer se eu não estou disposta a obedecer por completo. E aqui está a nossa reflexão. Quantas das vezes o Senhor fala conosco e a gente ouve já no coração, se negando a fazer, ou dizendo para Deus quando que você está disposta a fazer, ou falando para o Senhor, Senhor, só faço se o Senhor fizer tal coisa. Começa a pôr Deus na parede, achando que você só deve obedecer a Deus se Ele fizer algo para você. Ou você obedece a Deus, mas faz da sua maneira. Não obedece a Deus por completo. E Deus, ele não quer uma obediência parcial. A obediência perfeita a Deus é aquela que você ouve e o seu coração está rendido. Uma pessoa rendida ao Senhor é uma pessoa que verdadeiramente está com o coração disposto a obedecer ao que o Senhor ordenar, independente do que seja, independente do quanto eu vou sofrer, independente do quanto eu vou renunciar, e doa quem doeu, estou disposta a obedecer. Não adianta eu dizer, eis-me aqui, quando o Senhor determina uma ordem, você ouve, mas já está disposta a não obedecer. Ou você ouve e diz que vai obedecer, e na hora de obedecer, você obedece pela metade. Obedece só até aonde é conveniente para você. Deus, ele não chama pessoas convenientes. Pessoas que obedecem a ele por conveniência. Eu vou fazer para Deus para ele fazer para mim. Ou eu vou fazer para Deus até onde aquilo não me prejudica. Até onde aquilo não significa renúncias pesadas para mim. Eu digo isso por experiência própria. Quando o Senhor me chamou para o ministério da palavra, ele falou, larga tudo. Eu falei, só isso aqui. Isso aqui não influencia nada não, Senhor. Eu vou obedecer, mas isso aqui eu posso manter. E o Senhor é tudo. Lembra de Abraão? O Senhor falou, Abraão, sai do meio da sua parentela. Sai de dentro da sua tenda, do meio da sua parentela e vai para onde eu te mostrar. O Senhor não falou, leva parente. Ele diz, sai do meio dos parentes. Abraão levou Ló, levou o seu sobrinho. O que aconteceu depois? Os pastores de Ló se envolveram em conflito com os pastores de Abraão. Por quê? Porque quando a gente obedece a Deus pela metade, a gente até consegue caminhar, mas lá na frente nós vamos arrumar confusão para a nossa própria vida. Lá na frente a gente vai se embaraçar com as nossas próprias pernas. Lá na frente a gente vai ver as consequências da desobediência. Saul foi rejeitado por Deus. O reino de Saul foi rasgado e dado na mão de outro. Por quê? Porque Saul não obedeceu por completo. Saul, ele achou
que desobedecer a Deus e depois pegar aquela ofertinha e abençoar, desobedecer a Deus e depois pegar aquele recurso e doar para a igreja, desobedecer a Deus e depois pegar uma cesta básica e doar para os pobres, vai apagar o seu rastro de desobediência. Não vai. Não tente comprar Deus por causa da sua desobediência. Ele não quer o seu sacrifício, ele não quer a sua ofertinha, ele quer a sua entrega total, ele quer a sua obediência sem parcialidade. Ele quer que você obedeça a ele de forma completa e não parcial. Às vezes a gente desobedece a Deus e quer recompensar a Deus com sacrifício. Não, ele não quer seu sacrifício, ele quer sua rendição. Às vezes a gente obedece a Deus incompletamente. E a gente ainda vira e fala assim, pelo menos eu estou melhor que fulano. Eu sei que eu não estou fazendo tudo que Deus quer, mas pelo menos eu não estou igual fulano que nem ouve a Deus, nem está na presença de Deus. Está só sendo membro de igreja. Não, você ainda está mais errado do que fulano. Fulano, pelo menos, não está fazendo pela metade. Lembra aquela parábola onde Jesus ele fala sobre 2 filhos, a qual o pai convidou para ir trabalhar com ele. O primeiro filho falou, pai, eu vou, mas no dia seguinte decidiu não ir. O segundo filho falou, pai, eu não vou, mas no dia seguinte foi. E o Senhor falou, qual está mais justo? Qual está mais certo? A resposta foi, aquele que disse que não ia e foi. O Senhor falou, pois bem. Porque aquele que falou que não ia, foi. Às vezes aquele que não queria obedecer, obedeceu direito. E você que já foi se prontificando a obedecer, quis fazer só até onde não te prejudicava. Deus está vendo que nesse dia você venha a obedecer a Deus. Eu não sei o que o Senhor está te pedindo. Eu não sei o que é que o Senhor está requerendo de você. Talvez você esteja orando e algo não está se movendo. Talvez você está servindo e as coisas não estão fluindo. É porque você está obedecendo de maneira parcial. Saul pecou nos detalhes. E muitas das vezes a gente peca, erra nos detalhes. Porque Deus está falando e a gente não está prestando atenção. Se ele falou é com a caneta azul, é com a caneta azul. Senhor, não tem azul, vou usar vermelha mesmo, que é tudo. Não! Obedeça a Deus por completo. Obedeça a Deus nos detalhes. Porque o nosso erro é não ouvir os detalhes. Sabe quando a mãe ela dá aquela instrução, vai até a padaria, fala com o seu João assim, assim, assim. Chega lá, você fala o contrário, fala errado, esquece. Sua mãe fica zangada. Assim é Deus. Fica decepcionada. Assim é Deus. Por quê? Porque ele deu uma ordem. E na hora que estava falando, muitas das vezes você não estava prestando atenção. Você ignorou os detalhes. Não ignora os detalhes, minhas irmãs e meus irmãos. Obedeça a Deus nos detalhes. Não seja impedida de receber bênçãos, porque Deus deixa claro na sua palavra a bênção para aquele que obedece e a maldição segue aqueles que desobedecem. Quer viver uma vida de bênção em todas as áreas da sua vida, quer viver uma vida de agir de Deus, quer viver uma vida de celeiros ampliados, de tendas alargadas, então obedece ao Senhor de maneira completa. Amém? Essa é a palavra para os nossos corações. Se essa palavra tocou no seu coração, comenta aqui embaixo. Eu vou obedecer a Deus completamente. Tem coragem? Depois desse devocional, eu sei que vocês estão tremendo na base. As pernas estão assim, ó. Tremendo mais que vara verde em temporal. Tá? Eu sei que tá, porque eu fico, meu Deus, que responsabilidade, Jesus. É duro. Mas Deus é misericordioso. Hoje, graças a Jesus, nós vivemos o tempo da misericórdia, o tempo da graça. Então, se você está no caminho errado, né, obedecendo a Deus meio torto, entra no caminho reto. Senhor, me perdoa. Eu não entendi como o Senhor queria. Me explica de novo. Senhor, me faz andar na obediência reta. Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa que talvez involuntariamente está saindo um pouquinho ali do nível que o Senhor determinou, me ajuda a observar onde está errado, para que eu possa me alinhar. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Então vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, diante dessa palavra rica, abundante, a qual o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Obrigado por essa palavra de despertamento.
Senhor, nós não queremos obedecer parcialmente. Nós não queremos ouvir com os ouvidos, mas dizer não com o coração. Nós queremos estar, Senhor, rendidas a Ti. Nos faz mulheres e homens rendidos a Ti, Senhor. Ó Deus, se houver alguma imperfeição, Pai, algum caminho torto, como Davi orou, se há algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno, nos guia pelo caminho reto, nos guia pelos Teus pastos verdejantes, Senhor, pela vereda da justiça. É o que nós choramos, Senhor, nos ensina a obedecer. Apura os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir com atenção. Tira as distrações que nos fazem, Senhor, muitas das vezes confundir a Tua voz, Senhor. Que nós venhamos estar com os ouvidos atentos e reconhecer a Tua voz. Assim eu te oro e já te agradeço, entendendo, Pai, que essa palavra, ela vem, Pai, por quem dá a esperança de conserto para as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros. Nos perdoa, Senhor, pela nossa irresponsabilidade. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Um super beijo. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, tem devocional aqui, tem palavra de Deus aqui, tem alimento do céu aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Se não é inscrita ou inscrito no canal, já aproveite, se inscreva e me dá uma chance aqui para varoa e vamos juntas crescer no Senhor e ser edificada através da palavra do Senhor. Beijo, beijo. Fui!